E aí, gostoso? Tá curtindo o banho de iogurte? O fim da tarde caía devagar sobre a zona nobre da cidade. O céu alaranjado refletia nas fachadas de vidro dos prédios, enquanto os bares aumentavam o volume das caixas de som para disputar a atenção dos passantes. A sexta-feira exalava aquele ar de liberdade e expectativa. Para uns, a promessa de diversão. Para outros, apenas mais uma noite tentando sobreviver. E ali, em meio a todo esse contraste, sentado sobre um pedaço de papelão cuidadosamente dobrado, estava ele, um homem magro, de barba longa e desalinhada, roupas gastas e mãos que não paravam de tremer levemente. Não de medo, mas de fragilidade. Nos joelhos, um pequeno caderno de capa marrom, amassado pelo tempo, pelas chuvas, pelas quedas e pela vida. Ele escrevia devagar, como se cada palavra tivesse o peso de uma existência inteira. As pessoas passavam apressadas, desviando seu olhar como se ignorar a pobreza fosse uma espécie de autoproteção emocional. Algumas olhavam com pena, outras com indiferença, poucas com respeito. Mas ninguém sabia quem ele era, ou quem um dia tinha sido. O sem-teto não pedia dinheiro, não pedia comida, não pedia ajuda, pedia silêncio. Apenas isso. E o calçadão naquela noite, iluminado, barulhento, pulsante, era o lugar mais barulhento do mundo para alguém que só queria desaparecer. Do outro lado da rua, a porta de uma balada se abriu com estrondo. Música eletrônica transbordou como uma onda. E 3 jovens saíram rindo, esbarrando nas pessoas, empurrando um ao outro como se o mundo inteiro existisse, para servir de cenário para suas brincadeiras. Ricos, mimados, com a arrogância típica de quem nunca foi desafiado por nada. O líder do trio, Kaique, era o típico playboy de novela. Relógio que custava mais que um carro popular, cabelo milimetricamente cortado e uma segurança de quem sempre teve tudo entregue, nunca conquistado. Ao seu lado vinham Breno e Luca, 2 sombras que o seguiam e repetiam cada piada, não por acharem graça, mas por medo de ficarem de fora. Eles caminharam pelo calçadão como se fosse a própria sala de estar. Pessoas desviavam, outras reclamavam, mas ninguém questionava. Esse era justamente o problema. Foi quando Breno avistou o sem-teto sentado no canto. Olha lá, o legítimo morador da calçada", disse, com um sorriso torto. Kaique olhou com mais atenção. Viu o homem escrevendo, e isso por algum motivo o incomodou. "Ah, não, ele tá escrevendo? Escrevendo o quê, mano?" Poema da derrota", disse Luca. "Bicho, isso. Bora ver o que o intelectual da rua tem pra ensinar pra gente." Eles atravessaram a rua, e o sem-teto sentiu o cheiro da confusão antes de ouvir qualquer palavra. "Boa noite, professor." E Kaique disse, batendo palmas devagar. O sem-teto não levantou os olhos. Continuou escrevendo. "Tô falando com você." O Kaique insistiu, chutando levemente a ponta do papelão. O sem-teto respirou fundo e fechou o caderno com delicadeza. "Não quero problemas, senhores", disse, com uma voz baixa e rouca, porém incrivelmente calma. Problemas? Claro que não quer. Você não consegue nenhum banho, imagina problema." Breno debochou. Os passantes desaceleraram. Alguns fingiram não ver. Outros observaram à distância impotentes. Kaique se agachou diante do sem-teto, forçando-o a olhar para cima. "E me diz aí, o que você está escrevendo?" "Carta para a fada madrinha." O sem-teto manteve o olhar sereno. "Estou apenas registrando pensamentos." A resposta irritou Kaique. "Pensamentos? Você? Me respeita, mano." Ele arrancou o caderno das mãos do sem-teto com violência. "Pare!" O sem-teto gritou pela primeira vez num reflexo. Mas Kaique já tinha o caderno nas mãos, folheando com descaso. "Olha isso, ele acha que é filósofo! Hahaha!" As páginas estavam cheias de reflexões profundas, frases complexas, ideias intensas sobre tristeza, existência, humanidade. Era evidente, aquele homem tinha uma mente cultivada. E isso irritou Kaique mais do que tudo. "Você se acha inteligente? Bora ver se pensa rápido." Ele caminhou até a lixeira metálica próxima, pegou-a com as 2 mãos e virou sobre o sem-teto. O barulho ecoou pela rua. Restos de comida, latas amassadas, papel molhado,
Tudo caiu sobre o homem. O sem-teto permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse treinando a própria alma a suportar mais uma humilhação. E então, o pior. Kaique puxou o caderno do chão e jogou-o dentro da poça de lixo. Escreve sobre isso, filósofo. Ao invés de gritar ou revidar, o sem-teto apenas respirou fundo. Pegou o caderno encharcado, como se fosse um tesouro. Por favor, isso é tudo o que eu tenho. Kaique riu. Exatamente por isso eu peguei. Mas naquele momento, o sem-teto o encarou. Um olhar profundo, firme, quase hipnotizante. Não era raiva, não era medo. Era tristeza. Uma tristeza tão profunda que fez Luca recuar um passo sem perceber. Kaique desviou o olhar. Não sabia explicar, mas algo naquele homem o fazia sentir-se pequeno, muito pequeno. Os playboys foram embora rindo, satisfeitos com a diversão. O sem-teto sentou-se novamente, abriu o caderno com cuidado e observou a tinta borrada. As frases destruídas. Suas mãos tremiam um pouco mais dessa vez. Ele começou a escrever algo novo. O homem que humilha hoje é o mesmo que implora amanhã. Assim que a frase se completou, seus olhos se encheram de lágrimas, silenciosas, profundas. Era mais que dor física. Era o eco de um passado esmagado por tragédias. Anos antes, ele fora um professor de filosofia reconhecido nacionalmente, palestrante, premiado, respeitado, até perder a esposa em um acidente, até a depressão tomar conta, até abandonar o emprego, a casa, os amigos, até esquecer de si mesmo. Só não esquecera das palavras, nunca delas. Horas depois, já de madrugada, a rua ficou mais vazia. Os bares fechavam. A música diminuía, e os 3 playboys reapareceram, agora discutindo entre si. Mano, você exagerou, disse Luca. Exagerei nada, retrucou Kaique. Aquele velho vale menos que o lixo que joguei nele. A discussão esquentou. Breno, alterado, empurrou Kaique. Você acha que manda em tudo? Nem no seu próprio pai você manda. Kaique perdeu o controle. Quebrou uma garrafa no chão. Pegou o pedaço mais pontudo. E avançou. As pessoas fugiram. Carros aceleraram. O sem-teto, sentado à distância, ergueu a cabeça. Não correu, não gritou. Apenas levantou-se devagar. Guardou o caderno no bolso e caminhou. Cada passo parecia carregar mais do que um corpo. Parecia carregar décadas de dor, de sabedoria, de fantasmas. Kaique ergueu o pedaço de vidro. Breno fechou os olhos. Foi então que ouviram. Não é ele que você quer ferir. É a parte de você que você não suporta enxergar. Todos congelaram. O sem-teto estava ali, a poucos metros, parado na luz tênue de um poste. A voz dele era profunda, firme, cirúrgica. Luca engoliu seco. Como você sabe disso? O sem-teto inclinou a cabeça. Na filme, a arrogância é medo disfarçado. E vocês estão apavorados. A garrafa caiu da mão de Kaique. Os 3 recuaram. Um deles reconheceu aquilo. Isso é de um livro, do Álvaro Lins. O sem-teto sorriu pela primeira vez. Eu sou Álvaro Lins. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia uma parede invisível. O professor desaparecido. O filósofo que sumiu anos antes. O autor de frases que os jovens já tinham decorado na escola estava ali, sujo de lixo, com um caderno destruído. E ainda assim, maior que todos eles juntos. Kaique começou a chorar sem entender por quê. O professor tirou o caderno do bolso e estendeu para Kaique. Você precisa mais disso do que eu. Kaique hesitou. Mas eu te humilhei, filho. Ninguém humilha quem já foi destruído pela vida. Você só me lembrou onde eu estive. Kaique abriu o caderno. Nele estavam dezenas de frases que poderiam mudar uma vida inteira. Lucas se ajoelhou. Breno pediu desculpas. Kaique chorou de soluçar. Pela primeira vez, eles encararam quem realmente eram. Quando a polícia chegou, atendendo a um chamado de briga, perguntaram: quem interveio? Mas o professor já não estava mais ali. Caminhava devagar pelo calçadão vazio, levando apenas o necessário. Um lápis, um pedaço de papelão e uma sabedoria que ninguém tira. Os playboys ficaram parados, olhando para o vazio. No caderno, a última frase escrita dizia: grandeza não está em ser visto,
está em ver o que os outros ignoram.